Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Pois é, estamos começando aqui na Rádio Novo Tempo mais um Código Aberto. É o primeiro... Eu acho que é o primeiro... Não, o segundo, porque eu tirei férias, né? Acho que o primeiro eu fiz. Esse é o segundo. Ficou um buraco aí. Vai dar pra gente recuperar. Eu tenho certeza, porque o tema de hoje é muito especial. E pra gente conversar sobre o tema de hoje, eu estou recebendo aqui nos estúdios da rádio ela, minha amiga que já é de casa, Maria Liduína, gente da mais alta qualidade, uma serva do Senhor. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Didi. Bom dia, uma alegria estar aqui de volta. Já tava com saudade, viu? E nós estávamos também, Você, né? e os ouvintes também. Já falei pra você, se ela não vem, a cobrança aqui é geral. Mandam até e-mails pra gente reclamando, cadê ela? Mas ele voltou também, depois de um bom tempo. Vamos dizer, esse personagem aqui, essa pessoa que está aqui conosco, é uma pessoa muito ocupada e é difícil trazê-la, mas quando a gente traz, realmente é pra gente aprender com ela. Meu pastor aqui, Jimes, ele que é departamental de jovens, trabalha justamente com jovens aqui na Associação Norte do Pará. É um prazer tê-lo novamente aqui com a gente. Prazer é todo nosso, Didi, é um prazer estar aqui, Maria, e com você, amigo ouvinte, que nesse momento agora para um pouquinho para acompanhar o estudo da Palavra de Deus. É verdade. Bom, o tema da semana passada, que a gente não trouxe aqui, falou do orgulho de um rei, né? Um rei que se arrependeu, né? Virou como se fosse um bicho, né? Ficou 7 anos lá comendo capim e tal. E agora tem outro personagem que aparece, só que diferentemente daquele rei, esse aqui não se arrependeu. Exatamente. Né, pastor? O rei chamado Belsazar. É isso mesmo. Belsazar era neto de Nabucodonosor. A história do capítulo 4 fala de Nabucodonosor, um rei que, apesar de demorar um pouco para entender que a soberania, o reino, a glória é de Deus, e é Deus quem coloca reinos, quem tira reinos, enfim, o governo do mundo literalmente está na mão de Deus, a soberania é dele. Nabucodonosor demorou um pouquinho para aprender isso, mas no capítulo 4 descreve então a história final de Nabucodonosor, reconhecendo isso depois de uma grande prova que ele passou. Porém, seu neto que viu tudo isso não aprendeu, né? E aí vamos estudar, recapitular hoje o que estudamos na lição dessa semana e vamos ver esse fim trágico de alguém que foi extremamente orgulhoso, arrogante, não reconheceu Deus em sua vida e colheu os resultados. O tema da lição é da arrogância à destruição. Eu poderia sugerir até um outro tema também. Esse tema está muito bom, mas um outro tema que a gente poderia dizer é prestação de contas. É boa. Porque aqui o que Belsazar vai fazer, o que a gente vai ver no capítulo 5, é uma prestação de contas que Belsazar teve com Deus e que cada ser humano terá também. É verdade. Vou pedir para você, deixa eu dar uma conferida no seu microfone, dá uma virada a ele, pode uma mudança aí de 180 graus, pronto. Agora sim vai pegar legal. Aqui nas minhas férias alguém mexeu aí. Okay. Bom, você vai orar pra gente, porque Vamos a gente lá. aprendeu que sem oração não adianta estudar a Bíblia. Exatamente. Vamos orar então. Querido e eterno Pai, Senhor, Tu que és o Criador, o mantenedor de todas as coisas, Tu que és o nosso Deus, nosso Salvador, Deus Altíssimo, nós queremos nesse momento a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender as Tuas palavras. Nós possamos, ó Deus, compreender as coisas que aconteceram ali em Babilônia e o que isso, Senhor, tem para nos ensinar para os dias que nós estamos vivendo hoje. Por isso, ó Deus, nos ajuda, dá-nos sabedoria. Abençoa cada ouvinte também da Rádio Novo Tempo. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para o nosso ouvinte acompanhar conosco, aqueles que obviamente não têm aqui o guia de estudos, Daniel, capítulo 5, né, que justamente conta essa história, super interessante, que tem lições para a gente também nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos pegar aqui o capítulo 5. Vou só ler o início aqui para a gente depois explicar, tá, pastor? Ok. A partir do verso 1 diz: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Certo? Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo
que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e também de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Pastor, que história é essa? Uau! Tava o rei lá fazendo uma festa, com muitos convidados, bebendo todas. Acho que tinha todas as bebidas possíveis lá. Exatamente. O contexto aqui é o seguinte: era uma festa. Alguns historiadores dizem que era comum ter essas festas, era até tipo uma festa que já existia no calendário, alguns diziam lá. Só que o contexto histórico de Babilônia nesse momento era o seguinte: o exército da Medo-Pérsia estava avançando contra a cidade de Babilônia. Porém, o rei, provavelmente muito seguro de que Medo-Pérsia nunca entraria no palácio, nunca conseguiria transpor as muralhas que tinham cerca de 12 metros de altura, largura que dava para passar carruagens, a alimentação dentro da cidade tinha alimento lá para anos e anos, para que eles ficassem cercados ali, sem ter que sair da cidade, tinha água suficiente. Então o rei estava tranquilo, achando que a sua força, que a sua proteção estava nos muros da cidade e em toda a construção da cidade. E até para levantar o moral do seu povo e dizer assim: não, fiquem tranquilos, está tudo bem, eu tenho tudo sob controle, ele pega e dá uma festa, um festival. Só que esse festival sai de uma celebração cultural e vai para uma orgia. Então ali a Bíblia descreve a figura assim: o rei, os seus principais ali com as suas mulheres e concubinas. Então a gente vê suas amantes. As suas amantes. Então a gente vê que na verdade virou uma grande orgia. E no meio dessa grande orgia, dessa profanação, onde eles adoravam vários deuses, então Belsazar, num ato de loucura, manda trazer os utensílios sagrados que haviam sido tirados do templo de Jerusalém, isso há muitos anos atrás, quando ainda Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou esses utensílios, mas colocou esses utensílios no templo do seu Deus, Nabucodonosor, pelo menos demonstrando respeito pelo sagrado. Sim. Agora, o seu neto Belsazar manda tirar aqueles utensílios que estavam no templo lá e trazer para o meio da festa, da orgia, colocaram vinhos e começaram agora a louvar os deuses. E é interessante que a Bíblia vai relatando, inclusive ela menciona isso 2 vezes, deuses de ouro, prata, bronze, aí ela troca o barro pela pedra, pela madeira. E por último a pedra. Então é a mesma característica dos reinos, ou dos metais que estavam na estátua do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, que nós já estudamos aqui também, e que demonstrava a transitoriedade dos reinos. E agora há um paralelismo aí, né? Só que nesse momento tá todo mundo... Você imagina a festa, amigo ouvinte? Todo mundo festejando, aquela alegria, aquela orgia toda, e de repente todo mundo para. Eu imagino assim, um vento impetuoso entrando na parede do palácio, a parede mais bonita do palácio, uma mão, só a mão, começa a escrever algumas palavras, só que essas palavras não têm sentido, ninguém consegue ter a interpretação. Então o que era alegria agora passou a ser pavor e medo. O pecado traz isso na nossa vida. Sim. O rei ficou apavorado, a Bíblia diz que os seus joelhos batiam um no outro e mandou chamar os sábios. Mais uma vez, os sábios de Babilônia não puderam dar a interpretação. Até penso que tentaram dar, embora Sim. as palavras ali eram palavras conhecidas, mas Era eram aramaico. palavras desconexas, não dava para eles... O interessante é que a Bíblia deixa claro, eles conseguiam ler, só não conseguiam dar a interpretação.
Exatamente. O que você achou interessante aí? Esse capítulo 5, aliás, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Daniel, eles são o centro ali do livro, o clímax do livro, né? E o capítulo 4, ele termina dizendo, Nabucodonosor afirmando que Deus, ele pode humilhar aqueles que andam na soberba, né? E o capítulo 5 nos mostra como isso aconteceu. Então, é fantástica a maneira como Deus, ele controla, né, as coisas, e esses acontecimentos aqui do capítulo 5, eles retratam muito bem ali, né, como na sua ignorância, na sua prepotência, sua soberba, o homem desafia o poder de Deus, mas também nós vemos um Deus que imediatamente responde emitindo juízo contra Belsazar e contra a Babilônia, né? Então, os nossos atos aqui nesse mundo, eles não estão alheios à percepção aos olhos de Deus. Deus, ele vê todas as coisas que acontecem aqui, as boas e as ruins também. Vamos pegar aqui alguns detalhes. Por exemplo, a gente percebe que os seus magos ali, os sábios, não conseguiram interpretar, né? Como o pastor já falou. E, de repente, eis que surge a rainha mãe, né? E conta para o rei Belsazar que havia alguém no reino lá de Nabucodonosor, que era muito mais sábio que todos os outros, que poderia interpretar esta visão, né? Essa escrita. E o que me chama muito a atenção, acho que de todo mundo aí, é como que ele pôde ignorar esse homem chamado Daniel, tão sábio. Dá a entender, quando a gente olha a Bíblia, que era para ele conhecer muito bem Daniel, porque até pelo menos no 3º ano do seu reinado ele estava ali. Exatamente. No capítulo 8 de Daniel, deixa claro que Daniel serviu a Belsazar até o 3º ano do seu reinado. Mas fica a pergunta, como o homem mais sábio que existia naquele reino, ou seja, Daniel, que havia servido tantos anos Nabucodonosor, sido uma espécie de braço direito de Nabucodonosor, o único que por várias vezes interpretou sonhos, visões de Nabucodonosor, como ele estava fora do serviço real agora? Será que era somente pela idade avançada? Provavelmente Daniel tivesse aqui nesse tempo, 539 a.C., foi o ano que isso ocorreu, mais ou menos no mês de outubro, provavelmente Daniel tivesse com uns 80 anos. Mas a gente vê depois que quando caiu o reino, Daniel voltou a servir agora a Dario e depois a Ciro. Exato. É provável que não tenha sido simplesmente a questão da idade. Daniel foi meio que aposentado compulsoriamente, obrigatoriamente. Já tinha aposentadoria naquela época, pastor? Porque Belsazar não gostava de Daniel, provavelmente achava os conselhos de Daniel, não, isso daí era pro meu avô, para mim... sabe aquela história assim que às vezes a gente se acha mais sábio que o sábio e na verdade é apenas um tolo? Às vezes aqueles conselhos que parecem, não, isso é coisa das antigas, não serve para mim hoje, e na verdade aquilo pode livrar a minha vida de infelicidades. Parece-me que um pouquinho da relação de Belsazar com Daniel era isso. Ou, desculpa te cortar, parecia ser mais um problema político-religioso. Ele não queria se envolver com o Deus dele. Eu não quero os conselhos desse homem e muito menos a interferência do Deus dos judeus aqui. Então, Nabucodonosor ele demonstra por várias vezes um desprezo, um desrespeito pelo Deus de Daniel. Exatamente. Então, mas aí entra a mãe, a rainha mãe, que era mãe dele, mãe de Belsazar, né? E ela agora fala de Daniel e aí Daniel é chamado. Aí o que o rei faz? Tenta ser muito bonzinho, oferece muita coisa para ele, não foi mais ou menos isso? Já oferece logo, né? De cara. Ele oferece o 3º lugar no reino porque ele era o 2º e o pai dele, Nabonido, se não me engano, era ainda rei. Era ainda rei, não estava em Jerusalém nesse momento, ele já estava fora, posteriormente se rendeu aos medos e persas. E quem estava regendo em Belém, ou co-regendo em... Belém não. Belém não, em Babilônia. Era, então, Belsazar. Aí Belsazar promete lá uma capa, uma túnica de púrpura, que era uma cor nobre, e uma corrente de ouro, e o 3º lugar. Daniel diz assim, ó, fica com esse teu presente aí, porque Daniel já sabia que aquilo não valeria de nada, né? E Daniel, então, é interessante aqui que toda vez que Daniel foi chamado, por exemplo, para interpretar um sonho, por exemplo, no capítulo 4, o sonho que era contra Nabucodonosor, Daniel
foi muito polido, muito educado ao mencionar qual Pisando seria a em ovos, sentença, pisando em em ovos, com toda a educação. Só que isso com Nabucodonosor. Só que aqui Daniel já não tem esse... não pesa muitas palavras. Ele vai e diz a sentença. Aí ele começa a dizer, olha... Vamos fazer o seguinte. 3 problemas de Belsazar. Mas vamos lá, 3 acusações contra Belsazar. Segura aí, vamos pegar, porque o povo deve estar falando, mas o que estava escrito lá que eu não sei? Vamos lá, o que estava escrito na parede e qual foi a interpretação? Eu vou deixar você falar aqui, viu, Maria? Na verdade eram 3 palavras, mas a primeira repete, né? Sim. Exatamente. As 3 palavras da parede estavam escritas Mene, Mene, Tekel, Parsim. Né? E ele dá o significado, o Mene ele diz contado, né? Significa contado, Tekel pesado e Peres ou Parsim dividido. Né? Então era contado, pesado, dividido. E dividido. Essa era o significado daqueles 3 verbos, daquelas 3 palavras que foram escritas ali na parede. Né? E ele diz imediatamente para Belsazar o que isso na prática significava. Né? Ele diz assim, olha, o teu reino ele foi contado, né? Sim. E depois foi pesado, foi achado em falta, foste pesado, achado em falta, e foi dividido e foi tirado de ti e foi entregue aos medos e persas. Né? A sentença, né, o juízo de Deus já estava ali, claro, né, sobre Belsazar e sobre Babilônia também. É interessante aqui, pastor Dimes, que como o senhor falou, ele foi direto, né? Ele falou mesmo sem dó nem piedade, mas ele explicou o porquê isso tudo estava acontecendo com ele. Exatamente. 3 razões básicas. Primeiro, Belsazar ignorou completamente a experiência do seu avô Nabucodonosor. Você imagina, Belsazar viu o seu avô sendo destituído do trono, no sentido porque ele teve um problema mental em que ele agia como um animal, foi viver como um animal, pastando, foi dado comida de boi para Belsazar durante 7 anos. Sim. Ele viu Belsazar recobrando a consciência e glorificando a Deus. Ele sabia de toda a história. Ele sabia da história desde a interpretação do sonho do rei, do primeiro sonho do rei, do segundo, da história da fornalha ardente. Ele sabia de tudo isso e como o Deus de Israel era poderoso, era sábio e estava dirigindo a história desse mundo. Mas mesmo assim, ele preferiu ignorar tudo isso, deixar de lado toda essa história, não aprender com os erros do passado, dos seus antepassados, e agora permaneceu ou piorou até os erros. Essa foi a primeira acusação. O segundo, ele havia utilizado objetos sagrados que eram do templo de Jerusalém, que eram sagrados a Deus. E aí fica a lição. As primeiras 2 lições. A primeira, aprenda com o erro dos outros. Aprenda com os erros do passado e não repita-os mais, porque as consequências podem ser piores. Muitas vezes Deus está nos mostrando coisas que ocorreram para nos livrar de cometermos esses mesmos erros. Exato. E nós não podemos fechar os olhos a isso. Segunda lição, em relação ao segundo erro, não use o sagrado como comum. Existem coisas que Deus separou como sagradas e elas não podem ser usadas como comuns e muito menos como profanas. Terceira lição que nós tomamos desses erros de Belsazar. Belsazar, ele negligenciou glorificar a Deus. Ele glorificou os deuses de prata, ouro, bronze, pedra, madeira, deuses que são feitos pelas mãos dos homens, que não ouvem, que não falam, que não fazem nada. E ele não glorificou ao Deus que é todo-poderoso, o único que é Deus verdadeiro. Diferentemente de Nabucodonosor, que embora fosse muito teimoso, pelo menos ele adorava todos os deuses, tinha respeito, entre aspas, por todos, né? Tanto é que a gente vê que o utensílio que você falou no início, ele colocou lá no templo. Teve respeito. Agora não, a gente vê que ele aqui, ele tem descaso para com Deus, né? Ele fala assim, esse Deus eu não quero nada. Ele louva todos os outros deuses, menos o Deus de Daniel. E é o Deus que é poderoso, ele sabia das histórias. E detalhe, ele sabia porque contaram, mas algumas dessas histórias ele viveu. Ele era criança ali quando Nabucodonosor teve a última experiência e ele viu o avô glorificando a Deus e dizendo, esse é o único Deus. E agora, então, que a gente vê o juízo chegando na vida do rei. Seja rei, seja plebeu, seja rico ou seja pobre, não importa a sua condição, a sua classe, a sua raça,
o juízo chegará para todos. Essa é uma das outras mensagens que nós podemos tirar do capítulo 5. Exato. Uma das mais importantes, né, pastor? Porque nós vemos aqui alguns textos de Apocalipse até foram citados, né? E nós vemos que também, nesses últimos dias, nós temos um poder político-religioso que também Apocalipse chama de Babilônia. E assim como o juízo chegou para Babilônia, para Belsazar, esse juízo também vai chegar para cada um de nós. E aí a gente pode olhar para a experiência de Belsazar e dizer assim, que cara mais tolo agir dessa maneira e ignorar todas as coisas que ele viu. Mas e quanto a nós? E quanto nós temos visto e quantas vezes nós já fomos advertidos por Deus? E o que nós estamos fazendo em resposta a tudo isso? O juízo também vai chegar para mim, para cada um de nós. Né? É verdade. Exatamente. É muito bom você tocar nessa questão, porque a gente está falando sobre Belsazar, ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro, né? Por isso que Deus, a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, se a pessoa conhece e ainda pratica o que é errado, Deus vai cobrar. E a gente vê muito em Apocalipse a palavra Babilônia, né? Exatamente. E a gente não pode deixar de fechar o programa nesses próximos minutinhos aí finais, sem tocar um pouco mais aí, que é sobre a queda, assim como Babilônia, lá na época dele caiu, a Babilônia espiritual também vai cair. Vai cair. Vai cair também. Exatamente. Porque está, da mesma maneira, desprezando as verdades bíblicas. Não é verdade, pastor? Desprezando as verdades. E nós temos que tomar muito cuidado se a gente está dentro dessa Babilônia ou está fora. Se estiver fora, tá bom, né? Exatamente. Agora, se está dentro dela, sai dela, povo meu. Babilônia aparece primeira vez na Bíblia em Gênesis. É interessante que ela vai de Gênesis a Apocalipse, desde que houve o pecado. Em Gênesis ela aparece com a palavra Babel, ou seja, aquela confusão onde os homens queriam chegar até o céu, ou seja, queriam chegar até Deus, mas não numa atitude de humildade, se achegar a Deus, mas se chegar perto de Deus para se comparar com Deus, para ficar longe do juízo de Deus. E a gente vê o desenrolar da Babilônia ao longo da Bíblia. E o livro de Daniel, há um paralelo entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E alguns capítulos específicos de Daniel são paralelos a capítulos específicos de Apocalipse. Por exemplo, Daniel 3 é um paralelo a Apocalipse 13. O que ocorreu em Daniel 3 de forma local se repetirá no final do tempo de forma global, conforme descreve Apocalipse 13. E agora Daniel 5 é um paralelo do que vai ocorrer também, e aí é descrito em Apocalipse 17, 18, a queda da Babilônia. E é interessante que lá em Apocalipse 18, 4, Deus faz um convite. Deus tem seus filhos sinceros que ainda estão em Babilônia, talvez por não conhecerem as mensagens de Deus, a palavra de Deus de forma completa. E Deus tem um convite. O convite de Deus lá em Apocalipse 18, 4 é: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Exato. A mesma Babilônia, de forma paralela, como Babilônia caiu no passado, como foi predito, a Babilônia espiritual do tempo do fim também cairá. E o que resta para nós hoje é não sermos participantes ou cúmplices dos seus pecados. É verdade. Poxa, fechamos bem, né? Fechamos bem dentro do tempo. E a gente vai agora só anunciar qual vai ser da próxima semana, para que você já vá lendo aí o capítulo 6 de Daniel. E aí, acho que é uma história um pouco mais conhecida, né? Daniel lá na Cova dos Leões, o que foi que aconteceu, mas vamos tirar algumas lições também importantes na semana que vem, e você é o nosso convidado para poder estar aqui com a gente. Vou pedir para você também fazer o seguinte: compartilhe com seus amigos aí esse nosso programa, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Então curta aí e também se inscreva no nosso canal. Você pode acessar o nosso site, o nosso facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém, e o YouTube também, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Eu quero agradecer ao pastor Dimes, foi muito bom. Eu queria que ele estivesse toda semana com a gente, mas não dá para trazer sempre, né? Mas pelo menos uma vez por mês, pastor. Pelo menos uma vez por mês, poxa vida, né? Faz a diferença. E a Maria também só pode vir uma vez por mês também. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas vamos orar? Pastor, ora pra gente, por favor. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pelas lições que tomamos na Tua palavra, que nos adverte a como devemos viver, andar, agir aqui nesse mundo.
Pedimos a tua bênção para termos o discernimento, a sabedoria que o Senhor deu a Daniel, para, acima de tudo, te glorificar em primeiro lugar na nossa vida. Sabemos que andamos em um mundo que é uma verdadeira Babilônia, mas não queremos ter a Babilônia dentro de nós. Amém. Que dentro do nosso coração, da nossa mente, hajam as coisas do céu. Amém, Senhor. Dá-nos a tua bênção, a tua proteção neste dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, até semana que vem. Obrigado, Valeu. tá? Bom sábado pra vocês. Vai à igreja, tá? Pra você estudar mais. Valeu! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.